Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimento aos Miguel, da equipe do programa. Bom dia, Cacá. Hoje eu estou começando com o Cacá. Eu sempre esqueço do Cacá. E conosco hoje aqui a Teca e o Antônio. Bom dia, Teca. Bom dia, Miguel. Bom dia, Antônio. Bom dia, Cacá. Bom dia, prezados ouvintes. Que nós possamos ter uma manhã de muita luz, de muita paz. Antônio, tudo bem? Tudo bem, Miguel? Bom dia, Cacá. Bom dia, Teca. Bom dia, ouvintes. Que Jesus possa estar conosco, nos abençoando sempre. E a nossa gratidão a você, amigo ouvinte, que conosco compartilha desses momentos de oração, de estudo, dessas coisas do Espírito que a doutrina espírita vem nos trazer para o nosso fortalecimento, para o nosso conhecimento. E a gente gostaria, né, Teca, de fazer o registro aqui na abertura do programa do passamento da Senhora Maria de Fátima Teotônio Lindo, a mãe da nossa querida Ana Cláudia, presidente do Centro Espírita Allan Kardec, ocorrido no domingo passado, né? Então, Dona Maria, que, né, tem ali na filha a representante na casa, né? E a gente gostaria de deixar o registro, né, Teca? Porque nós estivemos ali presente no velório da família, né? E esse é um momento especial não só para os familiares, para os amigos, mas para todos nós que entendemos que a vida segue, né? Que a vida continua no plano verdadeiro, né? No mundo espiritual. Isso mesmo, Miguel. E lembrando também que a nossa querida Ana Cláudia, né? A nossa presidente, né, ela se manteve firme o tempo todo, dando apoio, serenidade para todos da família, né, e entendendo bem, né, a situação do espírito já, né, como uma conhecedora da doutrina espírita, né, levando conforto a todos aqueles que estavam ali naquele momento e registrando aqui, né, esse passamento, que a Fátima tenha, né, todo o amparo, todo o cuidado necessário, né, que a espiritualidade amiga a acolha sempre, né, no mais profundo sentimento exatamente de colaboração com esse espírito. Mas eu gostaria também de registrar aqui também, né, Miguel, o passamento da dona Josefa, né, que também é mãe da doutora Lúcia, que também é uma trabalhadora do Centro Espírita Allan Kardec, também que desencarnou na noite passada, de sexta para sábado, na madrugada do sábado, né? Que também ela receba todo o amparo da espiritualidade amiga e que a doutora Lúcia também tenha todo o suporte necessário da espiritualidade, né? Verdade, né, Antônio? E é um momento assim especial, pessoal, como a encarnação, que é o que nós estamos estudando aqui no programa, no segundo domingo, né? O objetivo da encarnação, a desencarnação ou o falecimento são coisas distintas, né? Que a gente pode até, se der tempo hoje, comentar, né, Teca? Uhum. Mas são momentos assim de aprendizado, né? De refazimento, de exercício do perdão, né, Antônio? Porque são ocasiões em que, claro, não vai faltar, como a Teca comentou, né, assistência do plano espiritual para encarnados e desencarnados, porque eles aproveitam dessas situações também para o ensinamento como Cristo fazia em todos os momentos, né? Com certeza. Esse processo natural que nós ainda temos dificuldades de vivê-lo, né? É uma coisa assim tão simples. Nós nascemos, sabemos que iremos morrer no sentido físico, já que nós vamos daqui a pouco falar sobre alma.
Então, é tão natural, é tão Deus presente em nossa vida, nos ensinando o nascer, o morrer, mas essa dificuldade nossa ainda faz parte das nossas dificuldades naturais, da obediência às suas leis, da convivência entre nós mesmos em harmonia, aprendendo a nos amar. E esse momento do desenlace, da morte, muitas vezes nos serve para uma compreensão mais profunda sobre perdão mesmo, como você falou, Miguel. Porque quantos de nós, principalmente quando vivemos bastante tempo, chegamos na velhice, passamos dos 80, eu ainda estou na fase dos 50, mas quando nós passamos dos 80, nós já vamos ver muitos colegas que vão se despedindo de nós através da morte. Mas sabemos nós que ninguém morre, somos espíritos imortais. Verdade. E acima de todas essas situações, a lei maior, a lei do amor, né, que o Cristo nos trouxe e o Espiritismo reforça, né, como a lei de Deus. E é o tema que nós veremos hoje, não só no Momento Espírita, pessoal, na abertura do nosso programa, cujo título é A Doce Face do Amor, como também na reflexão espírita que o nosso querido José Antônio hoje está sendo homenageado lá na Casinha do Pão, né? Ele, o seu Hugo, a casinha está em festa, e aqui também nós deixamos o registro de gratidão a esses companheiros valorosos, né, que seguem levando o trabalho que o Zé Antônio começou, e seu Hugo, inspirado no seu Hugo, enfim, estão lá hoje em festa. O grupo vocal vai estar lá, né? A Fátima, o Wilson, todo o pessoal marcando, né, um momento a mais, né? Então o Zé vai falar para gente de amor e desapego. Perdão. Vamos então para o Momento Espírita, que o tema é a doce face do amor. Quanto vale um amor de mãe? Será que tem preço? Poderá haver substituto ao laço que une mãe e filho? Dizem alguns que amor materno é balela, piegas. Contudo, ao dispor na terra que o homem fosse concebido a partir do amor de dois seres que se unem e tivesse a gerá-lo o ventre materno, Deus estabeleceu bases seguras para que a criatura desenvolvesse a sua extraordinária capacidade de amar. E uma das facetas do amor é o amor materno. Consequentemente, a necessidade que sente o filho de ser amado. Certa vez, uma jovem esposa, depois de 10 anos de consórcio, abandonou o lar. De algum tempo, a situação se fazia insustentável e ela decidiu começar vida nova. Abandonou esposo e filho, garoto de 6 anos. 2 anos depois, já com um novo amor a lhe fazer bater o coração descompassado e um trabalho em agência de correios, foi surpreendida por um papel dobrado em 4, que caiu dentre os tantos envelopes que ela separava para envio. Era uma folha de caderno sem envelope, destinada simplesmente a Jesus. A curiosidade fez com que ela abrisse a folha e começasse a ler. Jesus dizia a carta, escrita em letra infantil: "Eu estou muito doente, tenho muita tosse. Sei que papai cuida de mim em todas as horas que não está no trabalho. Tia Margarida e tia Magda também. Mas Jesus, eu estou tão doente. E por isso eu escrevo esta carta para lhe pedir um presente. O meu aniversário está próximo. Seria possível me trazer no dia em que eu vou completar 8 anos a minha mãe de volta? Não sei onde ela se encontra, mas o senhor deve saber com certeza. Se o senhor puder, por favor, Jesus, traga minha mãe de volta. Se ela voltar, a nossa casa vai se alegrar outra vez. Haverá flores nas janelas, e eu melhorarei. A minha tosse vai passar. Jesus, eu queria tanto no meu aniversário abraçar minha mãe outra vez. Sei que eu não sou um bom menino, mas eu peço assim mesmo, porque quando minha mãe estava conosco, ela sempre dizia que tudo o que se pedisse a você, você conseguiria. Eu vou ficar esperando, Jesus. Por favor, traga de volta minha mãe." A assinatura não deixava dúvidas. Era do seu filho, o garoto que deixara aos 6 anos, quando partira para sua nova vida.
Rita deixou o trabalho naquele dia e voltou para casa. Bateu a porta e, surpresa, tia Margarida a viu entrar. Passou pela sala e o marido, igualmente surpreendido, somente a olhou sem nada dizer. Foi ao quarto do filho que tossia deitado em sua cama. Ao vê-la, o garoto sorriu, abriu os braços e exclamou: "Mãe, Jesus trouxe você." Existem muitos corpos que não geraram outros corpos. No entanto, se fizeram mães da dedicação em nome do amor de nosso Pai. São criaturas que sustentam vidas, que não murcharam, porque elas tomaram para si a missão de ampará-las e socorrê-las. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Aí, pessoal, a nossa mensagem do Momento Espírita, né, a doce face do amor, falando do amor materno, né? Não que o amor paterno não seja também importante, né? Mas a gente vê ali os espíritos superiores, no Livro dos Espíritos, falando dessa ligação, né, dos seres que vêm à Terra, né, com a figura feminina da mãe, né, os laços que se criam, né, ela que ensina os primeiros passos. Então é uma ligação muito forte, né? E os espíritos ali também esclarecem, né, Teca, essa ligação da mulher na maternidade, né, com o plano espiritual, entendendo da sua sensibilidade, né, desse corpo físico preparado para a maternidade, né? Então, claro, a liga diretamente com o mundo espiritual, que é a porta de entrada na encarnação, né? Claro que o pai também, né, vai ter o seu papel, vai ter a sua função, mas não se compara com essa ligação com a mãe, né? É bem isso, Miguel. A gente fala assim, o amor ele tem diversas faces, vamos dizer assim, né? A gente ama, você ama um animal, você ama alguma coisa, mas o amor de mãe é uma coisa diferenciada, é uma coisa assim, inexplicável até, porque a gente vê muitos relatos, né, de coisas que uma mãe é capaz de fazer por um filho. E essa história, né, principalmente que foi relatada aí, é de comover a gente. Mas a gente vê também que o trabalho da espiritualidade, a gente não pode esquecer isso também, né, porque o trabalho da espiritualidade e o valor da prece, né? Porque a criança faz uma prece e os espíritos, eles já trabalham de uma forma assim que aquela cartinha vai cair na mão da mãe, né? Parece que eles planejam, não, eles fazem isso, né? Eles dão um jeitinho lá e a coisa aconteceu. E a mãe, naquela hora, ela se deixa levar, ela não pensa no orgulho, ela não pensa no que pode acontecer, não, ela simplesmente vai onde está o filho, porque o amor é maior, o amor é uma coisa assim que a gente não explica. Eu vejo assim, eu sou mãe, né, e às vezes uma mãe até meio descompensada, eu consigo no começo falar que eu sou uma mãe até meio que descompensada, porque, meu Deus do céu, a gente tem um amor tão grande para esses filhos que a gente faz qualquer loucura, porque é uma coisa que a gente não explica, gente. É muito lindo, é muito, muito gostoso, é muito tudo, é um amor maravilhoso. E é um amor, não tem, né? A gente fala assim que... eu estava vendo outro dia um trechinho que falava assim, a música encanta, né? E as coisas nos encantam. E isso quer dizer que há amor, né? Em tudo isso há amor. E é exatamente isso, tudo nos encanta, e esse amor materno então é muito maior, né, Miguel? É muito, muito forte, né, Teca? E eu penso que agora você também como avó... Nossa, é outra coisa, é outro amor. Trabalho dobrado, né? É um amor dobrado.
E aí, Antônio, como é que fica a visão do pai nessa situação? Eu quero falar também dessa face da mãe, do amor de mãe. E lembrar quando o Chico Xavier dizia para nós que se quisermos entender o amor de Deus por nós, veja o amor de uma mãe aí na terra, aqui na terra, né? O amor de uma mãe pelo filho. Essa história é muito emocionante. Fala primeiro dessa separação dolorosa e depois desse reencontro. E aí a gente lembra de Mãe Maria Santíssima, nossa mãe, que falava nos momentos mais difíceis e fala para todos nós que tudo passa, e quando a gente lembra desse amor, a nossa vida se enche de esperança e de renovação. Esse amor é incrível. E é engraçado eu tenho mania de falar engraçado, gente, nem sempre tudo é engraçado, viu? É uma expressão só. Mas eu vi acho que não sei se foi um vídeo, eu vi em algum lugar, já tem um tempo, não sei dizer assim exatamente quando, mas ele relatava assim, que uma mãe, a partir do momento que ela sabe que ela está gerando já um outro ser, ela já passa a amar tanto esse ser sem ver. Ela não viu ele ainda, às vezes ainda nem sentiu ele ali, mas ela sabe que ele está ali, ela já ama de uma forma assim intensa. E lá ele dizia assim, é diferente do amor do pai, porque o pai passa a amar, ele gosta, curte, está curtindo a gravidez e tudo, mas ele vai amar e se sentir exatamente pai quando ele pegar ela no colo e sentir o cheirinho da criança, aí ele se sente o pai. Agora a mãe não, a mãe, quando ela já sabe que ela está grávida, ela já sabe que ela é mãe, e ela já tem esse amor incondicional. É bem isso mesmo, Teca. Interessante que lá no Livro dos Espíritos diz disso, né, da importância do casal, né, tanto da mãe quanto do pai, e a mãe nessa relação vertical, né, do plano material com o plano espiritual, olha só, né, cuidando de todas essas coisas, e o pai no plano horizontal, ou seja, na matéria, dando a sustentação, apoio físico, apoio material, necessário também para que a coisa se concretize. Sim. Então são as duas coisas, né, os dois são importantes, né, cada um sabendo a sua função, o que deve fazer para que esse ser reencarnante, né, ele tem a melhor condição possível de executar o seu planejamento reencarnatório e o planejamento de todos aqueles que estão na família, no grupo, né, envolvidos naquele processo, no processo. Então, a gente vê que é bem complexo isso, mas por outro lado, não falta a figura principal, que é a do amor, né? Tá aí, pessoal, as pessoas que quiserem novamente ouvir essa mensagem, acessem através da página da Federação Espírita do Paraná, o feparaná.com.br, ou através do site momento.com, coloca lá o título, né, Teca, do Momento Espírita de hoje, A Doce Face do Amor, que aí vão novamente se emocionar ouvindo essa mensagem, né? Nossa, e como emocionou, viu? Com certeza. Pessoal, nós estamos no segundo domingo estudando o Livro dos Espíritos, né, que é a nossa obra básica do Espiritismo, da doutrina espírita, lançada em 1857, da qual saíram não só 4 outras obras, né, das 4 partes, mas também um manancial de informação, num total de 23 obras, que constitui todo o legado de Allan Kardec para o conhecimento dessa doutrina, dessa filosofia, dessa forma de entendimento das coisas de Deus, né? Então fica sempre a recomendação nossa do aplicativo, né, Teca, gratuito, Kardecpédia, né, fantástica ferramenta hoje, disponível para todo mundo, feita pelo Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec de Curitiba, né, do nosso querido amigo Cosme Massi, que a pessoa tem todas essas obras, tem no original, quem gosta do francês pode estudar na língua original, né, no idioma original, e tem ali em português, claro, em espanhol, em inglês e assim por diante, né? Então essas 23 obras a gente entende que caracteriza toda a informação necessária que o espírita ou o cristão, né, precisa para conhecer essa doutrina denominada Espiritismo.
E essa segunda parte do Livro dos Espíritos que nós estamos estudando, né, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, nós estamos na questão 137, que fala do objetivo da encarnação, né? É o capítulo 2º, e nós estamos lendo questão por questão, né? Eu gostaria de trazer, antes de entrar na questão propriamente dita, Teca, né? Kardec recomenda que as pessoas também estudem numa ordem sequencial outras obras antes do Livro dos Espíritos, e principalmente o que é o Espiritismo, um livro que ele elaborou para isso, né? Para um conhecimento inicial, um conhecimento básico. E ali nós vamos ter nesse livro falando desse tema que nós estamos analisando, né? Do espírito, da alma, né? E eu gostaria de trazer o que está na questão número 20 desse livro, na segunda parte, que diz assim, ó: o Espiritismo tem por objetivo a constatação e o estudo da manifestação dos espíritos, de suas faculdades, de sua situação feliz ou infeliz e do seu futuro, né? Em uma palavra, o conhecimento do mundo espiritual, que é o que nós estamos vendo nessa segunda parte, né, do Livro dos Espíritos, que trata do mundo dos espíritos ou mundo espírita, né? E ele diz assim, que vem já preparando a questão 137, nós, né? Os espíritos não são, como frequentemente se imagina, seres à parte da criação. São as almas daqueles que viveram sobre a terra ou em outros mundos, né? Então aqui Kardec colocando o mesmo significado, né, Teca e Antônio, para espírito e alma, despojados de seu envoltório corporal. Quem admitir a existência da alma, sobrevivendo ao corpo, admite por isso mesmo a existência dos espíritos. Negar os espíritos seria negar a alma, né? E aí ele vem falar um pouco mais para frente, quando a alma está unida ao corpo durante a vida, ela tem um duplo envoltório, né? Um pesado, grosseiro e destrutivo, que é o corpo físico, e outro fluídico, que é leve e indestrutível, chamado perispírito ou corpo espiritual, né? Então, isso dito, né, a gente entra na questão 137 do livro, né? Até que eu poderia ler a questão, né, a pergunta, e o Antônio lê a resposta para a gente. Pode ser, Antônio? Pode ser. Vamos lá, então, Teca, começa. Então lá, questão 137. O mesmo espírito pode encarnar em 2 corpos diferentes ao mesmo tempo? Não. O espírito é indivisível e não pode animar ao mesmo tempo 2 seres distintos. Vê em O Livro dos Médiuns, capítulo Bicorporeidade e Transfiguração. Tá aí a resposta que os espíritos dão, né, a respeito disso. Então, o espírito é único, né? Não anima simultaneamente 2 seres, é um só, né? Quando nós estudamos o princípio inteligente, nós observamos que nessa fase individual, né, feita por Deus, elaborada por Deus, não sabemos aonde, né, até em que momento isso se dá, né, mas é Deus que faz com que esse princípio inteligente ele se individualize, e aí é a forma humana que a gente conhece, né, e esse espírito ele vai progredindo, evoluindo em perfeição, né? Ele faz aqui uma chamada em relação ao Livro dos Médiuns, pessoal, que é outra obra fundamental da doutrina, que é todo o desenvolvimento dessa parte que nós estamos estudando aqui no Livro dos Espíritos, né? Então, se o Livro dos Espíritos trata da parte filosófica, né, da doutrina, o Livro dos Médiuns vai tratar da parte prática. E fica aqui, né, Teca, a nossa recomendação daqueles que quiserem se interessar. Muitas vezes seria bom se incorporar um grupo de estudo numa casa espírita. Sim. Né, porque esses grupos de estudo, né, Antônio, Teca, eles têm toda essa parte teórica de conhecimento da ciência espírita, da filosofia espírita, e ao término do curso, né, ou do estudo, as práticas, né, que é aí feita com pessoas que já têm experiência, né, dessa conversação com os espíritos, né, de como fazê-la da maneira mais adequada, mais segura, com respeito, com recolhimento, né. Então a gente sempre recomenda sem misticismo, né, Teca? Acho que isso que é o importante, né.
Vamos para 130. É importante também, Miguel, a gente vê assim, acho que é na física, né, que a gente estuda, né, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? O mesmo acontece aqui com o espírito. E como o Miguel disse, no livro dos médiuns, né, para a gente estudar a bicorporiedade e transfiguração, está no capítulo 7 do livro dos médiuns, né, para a gente entender bem, porque muitas vezes você pode até confundir falar o espírito com dois corpos, porque essa bicorporeidade aqui, ela vai explicar, na verdade, o que aconteceu, né, com Eurípides Barçanufo, e aconteceu também, que eu me lembro, Antônio de Pádua, né? Mas aí não é o espírito que está ocupando dois corpos. Ele está ele está habitando, por exemplo, o corpo do Antônio de Pádua, mas aí ele entra num estado assim como que de inconsciência, vamos dizer assim, e ele se manifesta em outro lugar. É diferente de dois espíritos, viu, gente? Mas vocês vão entender bem isso daí estudando esse livro dos médiuns. É muito interessante, né, Antônia? Essa parte da transfiguração, a gente lembra do Cristo lá no Monte Tabor, sim, né? Elias e Moisés. Exato. E Kardec vai fazer um estudo muito bonito, não só no livro dos médiuns, mas também na Gênese. Vale a pena, pessoal, conhecer, porque foi um dos momentos onde o Cristo se mostrou na sua plenitude, né? Sim. De elevação, de superioridade, até. E é interessante que os apóstolos que estavam presentes ali se assustam, né? Com a presença não só do Cristo verdadeiro, assim, na essência divina dele, mas com Elias e Moisés também, né? Correto, é verdade. Essa questão de bicorporeidade, a gente poderia fazer uma comparação que o espírito ele emana a luz, né? Então a gente poderia fazer uma comparação com o Sol. O Sol é um, e ao mesmo tempo ele aparece em vários pontos. Todas as regiões. Ele está emanando a luz dele ali, tá? Então o espírito faz a mesma coisa, conforme a sua capacidade evolutiva em moralidade, em intelectualidade, em entendimento. Então é assim que se processa. Ele não vai se transformar em dois ou três, é apenas um, mas essa luz se expande e vai iluminando, assim como o Sol. É um exemplo, uma comparação, para que nós entendamos um pouco mais. Beleza, na questão 138, eu vou ler a pergunta e a Teca faz a resposta, e depois nós já vamos para 139 e fazer uma resposta com o Antônio, né? Na questão 138, Kardec pergunta para os espíritos superiores, né, que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? E os espíritos respondem: é uma questão de palavras que não a temos. Começai por vós se entenderdes mutuamente. Beleza, vamos ler a 139, depois a gente comenta as duas, né? Na 139, Antônio, Kardec pergunta: alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Isso depende da acepção das palavras, porque não tendes uma palavra para cada coisa. Essa é a resposta dos espíritos. E aí com uma pergunta, eles respondem com uma pergunta. Eles por que não tens uma palavra para cada coisa? Mas lê o comentário que Kardec faz a essa questão, né? Que é esse texto maior aí que está logo na sequência. A palavra alma é empregada para exprimir coisas muito diferentes. Uns a chamam assim o princípio da vida, e nessa acepção é exato dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital de que cada ser absorve uma porção, que após a morte retorna à massa da qual saiu. Essa ideia não exclui absolutamente a de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. É a este ser que igualmente se chama alma, e é nesta acepção que se
pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando definições diferentes da alma, os espíritos falaram de acordo com a aplicação que faziam da palavra e conforme as ideias terrestres, dos quais ainda estavam mais ou menos instruídos. Isto se deve à insuficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, e daí a origem de uma enormidade de equívocos e de discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem para nos entendermos primeiros com relação às palavras. Tá aí, pessoal, nessas duas questões muito ligadas, né, a respeito do cuidado que Kardec vai ter no uso das palavras para o entendimento dos fenômenos, da teoria espírita, das práticas, né? Ele, quando começou a trabalhar com os fenômenos, né, ele magnetizador no final do século XIX, ele professor, né, tinha um cabedal muito grande. Ele, a partir do momento que as informações foram chegando, ele cunhou palavras novas, porque eram situações novas, né? Então a palavra espírito, espiritismo, né, perispírito, isso foram cunhadas por Kardec para definir essa nova doutrina que se apresentava nessa época, né? Para que não houvesse confusão com outras doutrinas ou outros enunciados espiritualistas, né? Aqui a gente está vendo, né, Kardec reforçando isso, que nós entendamos o que a gente está estudando, analisando. Aqui já apareceu o princípio vital, né, que é uma coisa independente, assim, específica do espírito, que está relacionado com vitalidade, que dá vida, né? Então a gente vai ver que princípio vital, né, na obra a gente vai encontrar nos minerais, nos animais, né? E depois, quando cessa a vivência ou a existência do ser, ele volta para o todo, como diz aqui, volta à massa de onde saiu, né? Então o espírito, ele usa do princípio vital, é necessário isso, nós renovamos esse princípio vital, né, Teca, pelo passe, pelo pensamento positivo, nós transmitimos isso também, né? Nós muitas vezes perdemos por algumas situações, então vale a pena estudar isso também aqui na doutrina espírita. Mas ele destaca nesse comentário a questão 139, Teca, né, sabendo da existência desse princípio vital, que dá vitalidade, que dá vida, né, a independência que é do ser moral, né, que é o espírito individual, é a alma, né, independente da matéria. Isso aqui tem que ficar muito claro para a gente, pessoal. Nós, espíritos imortais, como a Teca disse no começo, nós nos utilizamos da matéria para a evolução, para colaborar aqui com o desenvolvimento da própria matéria, né, com a evolução da própria matéria, mas, como ele diz aqui, conservamos a nossa individualidade. Sim, é porque, como na questão que nós estudamos no programa passado, do mês passado, ele fala assim, olha, que a vida orgânica, ela pode animar um corpo sem alma, mas que a alma não habita um corpo privado da vida orgânica. Por quê? Porque o princípio vital é a vida, né? Ele dá a vida, que é essa vida orgânica. Agora, o espírito é que vai animar isso aqui, que é a inteligência, essa individualidade, essas particularidades, é o espírito que anima. Então, Kardec, ele dá uma definição lá na introdução, ele vai dar uma definição que dá bem para a gente entender, que ele diz assim, ó, a alma é o ser imaterial e individual que reside em nós, mas que sobrevive ao corpo. Então, aí a gente vai entender, olhando isso daqui, a gente vai entender o que então é a alma. E a alma não está ligada ao princípio vital. Por quê? Porque o corpo, ela vive sem a alma. Agora, a alma não vive sem o corpo, porque é o espírito que vai animar esse corpo. Né, Miguel? Então, esse cuidado, pessoal, que ele diz aqui, nós temos que ter com essas palavras para evitar discussões frívolas, assim, sem utilidade nenhuma, né? Eu vejo, Antônio, assim, muitas vezes a pessoa fala, fulano, os espíritas principalmente, eu já comentei aqui no programa, fulano desencarnou. Às vezes está conversando até com pessoa de outra religião, a pessoa nem sabe o que é essa palavra desencarnar.
Então, às vezes a pessoa está cometendo erro. Por quê? Uma coisa, pessoal, é falecimento. Nós comentamos aqui do passamento, né, de duas pessoas queridas, né? Faleceram as pessoas, o corpo físico parou de funcionar, né? Então, a certeza que nós temos é que a pessoa faleceu. Agora, Sim. se que ela desencarnou, nós não sabemos. O que é o desencarne para o espiritismo? É quando todos os laços se desligam, né? Então, o espírito não tem mais nenhum vínculo ligando ele àquele corpo físico. Isso nós não sabemos. Nós não sabemos como é que foi a vida da pessoa. Se foi uma pessoa pegada, uma pessoa materialista, né? De repente ela apresentava uma coisa, mas ela vivia outra no coração. Então, há espíritos que o corpo físico para de funcionar, falece, né, Antônio? Mas ela continua ligada e por muito tempo. Por quê? Porque ela não cultivou hábitos evoluídos, né? Não combateu seus vícios, suas imperfeições, e acaba ficando ligada ao corpo físico por um tempo maior. Então, a nossa prece muitas vezes é isso, para que esse desligamento ocorra o mais rápido possível e da melhor maneira possível pelos espíritos superiores, mas não dependem totalmente deles, né? Então, o nosso modus vivente aqui na Terra, na encarnação, né, Antônia, que vai dar essa característica, como a gente vê algumas narrativas de Kardec, de espíritos felizes que acompanham o velório, né, consolando parentes, consolando amigos, já estão desligados do corpo físico, né, vai lá agradecer o corpo físico e está ali agora dando sustentação para aqueles que ficaram tristes, né? Outros ainda não, outros nem comparecem ao velório de tanta perturbação e permanecem ligados ao corpo físico, né? Verdade. Essas questões com as palavras realmente são bem complexas, porque depende de nós ler bastante e estudar bastante, porque nessas duas palavras que o Miguel utilizou, o verbo falecer e o verbo desencarnar, elas são distintas porque elas vão falar de coisas diferentes e nós utilizamos ela como se fosse para a mesma coisa. É pela nossa dificuldade em entender o que é essa vida de fato. E o Espiritismo está aqui para isso, para explicar como funciona a vida espiritual. É para isso que o Espiritismo veio, para ensinar esse intercâmbio, para mostrar como funciona, como se sucede o antes e o depois, porque nós existimos antes do agora. É verdade, Antônio, e muitas vezes é como os espíritos dizem, faltam-nos vocabulário, falta-nos entendimento, porque ainda somos espíritos imperfeitos, né? Então, o próprio Cristo, quando ele veio, ele teve que fazer os ensinamentos dele através de parábolas, né? Exato. Porque ele não poderia se adentrar, né, aquela época, e quando o Espiritismo volta no final do século XIX, sendo coordenado pelo próprio Cristo, né, o Espírito de verdade, que é o próprio Jesus, aí sim, aí já começa a ampliar um pouco mais as informações e outros termos se apresentam, né? Então, entendamos isso, que fica difícil para a gente entender porque nos falta conhecimento. Vamos para a questão 140, Teca, quando Kardec faz o questionamento seguinte: que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Isso depende. Isso depende ainda do sentido que se dê à palavra alma. Entendida como fluido vital, é razoável. Porém, se entende a alma como espírito encarnado, é errado. Dissemos que o espírito é indivisível e transmite movimentos aos órgãos por meio do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Beleza, ficamos com essa informação. Ficamos com essa informação. A gente vai ver aqui que agora Kardec é muito minucioso, né? Ele questiona os espíritos, isso. Ele futuca, como diz o outro, né? Faz um item aqui, entretanto, sim, alguns espíritos deram essa definição. E ele é bem, como eu falo assim, ele vai entrar agora sobre as várias teorias que há em relação a essa alma, né? E ele começa nessa daqui. Aí você falou assim... Sim, o item A da questão 140 é isso, né? Entretanto, alguns espíritos deram essa definição, né? Que Kardec coloca acima, né? E os espíritos vão esclarecer por que deram essa definição, né? Os espíritos ignorantes
podem tomar o efeito pela causa. Exatamente. E tem um comentário, né, Antônio, de Kardec a essa questão, a esse item A, da questão Pode 140. ler, por favor, que a letra minha é miúda demais. Tá, diz assim o comentário de Kardec: a alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por eles se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Esta explicação, porém, não procede desde que se considere a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Tá aí. O Miguel, essa questão é tão importante. O Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele fala a questão das palavras. Ele diz: para termos novos, nós temos que ter palavras novas. E a introdução do Livro dos Espíritos, ele vai deixar várias páginas para falar sobre alma. Antes de chegarmos aqui, nós, obviamente, já lemos a introdução e nós temos a obrigação de ler para poder compreender um pouquinho mais. Que são várias páginas deixadas na introdução para explicar as várias palavras, os vários significados da palavra alma. Ele comenta nesse item A, pessoal, eu acho que aqui vale a pena, né, dos espíritos ignorantes, né, que muitas vezes falseiam as ideias ou as informações, né. Quando a gente estuda a escala espírita, né, e nós já passamos por ela lá na questão 100, né, Teca? E ali a gente vê as várias ordens de espíritos, e dentro de cada ordem, né, as várias classes de espíritos. Nós vemos esses espíritos pseudo-sábios, né, mesmo ignorantes, que eles passam a informação que eles têm, muitas vezes equivocada, né, e as pessoas as tomam por verdades, né. E é muito interessante, né, que a gente saiba disso. Por quê? Porque nós temos a nos acompanhar um espírito de segunda ordem, um espírito bom da escala espírita. Então esse espírito é um espírito mais evoluído, que nos vai falar só a verdade, porque ele é um espírito bom, né? E muitas vezes nós não ouvimos esse nosso anjo guardião, esse nosso protetor. É verdade. E preferimos ouvir um espírito ignorante. E ele vai passar a informação equivocada, né? Então, esse é o cuidado, né? Eu lembro que uma das falas clássicas, assim, do Chico, né, que ele coloca, né, que uma recomendação do próprio Emmanuel, que foi um dos seus mentores, né? Ele sabia que em algumas situações o Chico ia ficar em dúvida em relação à informação repassada, não só por ele, mas por Dr. Bezerra. E ele recomenda ao Chico, né, assim, claro, dentro da humildade desse espírito, né, que produziu belíssimas obras através do Chico, de Chico Xavier. Ele falou: olha, na dúvida, Chico, fique com Jesus e Kardec, né, porque ali não tem erro. E é o que a gente tem que fazer, né, Antônio? Então, na dúvida, pessoal, consulta Kardec, e tem muita informação, né, que vai nos esclarecer, né? Não é um tema fácil esse que nós estamos estudando aqui, né? Nós vamos ler mais só uma questão que eu acredito que vale a pena a gente, para fechar um pouco mais essa discussão. Ela vai continuar no próximo mês ainda, porque aí nós não terminamos esse tema que Kardec analisa nesse capítulo 2 da encarnação dos espíritos, falando do objetivo da encarnação. E nessa questão que a gente vai terminar hoje, a 141, né, Teca, a pergunta é: há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? E os espíritos respondem: a alma não está aprisionada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta ao seu redor como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro sonoro. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, mas não é por si o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, que é o primeiro e que chama perispírito, outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como o germe em um núcleo,
já o dissemos. Isso, um caroço, né? O Kardec usa muito esse exemplo da fruta, Da né? fruta, do né? abacate, Da planta, né? Isso. Então, pessoal, tá aí, ó. A gente entendendo isso fica fácil, né? Então, nós somos um ser triplo, né? Que temos o espírito, a alma, que é a essência divina, criada por Deus. E ele, para se manifestar na matéria, pelo seu corpo físico, ele precisa de um elemento intermediário, que é como está aqui, né? Que é o nosso perispírito, o corpo espiritual, feito de matéria, mas uma matéria sutil, quintessenciada. Então, isso para nós é o suficiente para entender esse conjunto que é necessário aqui na encarnação, né? Nessa questão aqui, Miguel, tem muitas pessoas que, eu não sei se, né, mas eles, quando eles falam que circunda o corpo tudo, e eles falam assim, então, que é aquela aura, a aura do espírito, né? Mas é essa irradiação que ele está falando aqui. Aquilo que a gente vê, essa aura, não é o espírito, mas é a irradiação do espírito. É como ele diz aqui, olha, é um globo de vidro, quer dizer, a lâmpada está ali dentro, a luz está ali dentro, mas irradia por todo o ambiente essa luz. Foi o exemplo que o Antônio deu do sol também. Do sol também, é a mesma coisa. Podemos usar isso, né? Tá aí, pessoal. Antônio, mais algum comentário a respeito dessas questões que a gente analisou hoje, né? Então, o objetivo é trazer para o nosso amigo ouvinte, para a gente também, né? Esses termos que Kardec usa para falar da encarnação dos espíritos. Alguma coisa a mais? Não? Não, eu não tenho nada a acrescentar, apenas dizer que tenhamos sempre o objetivo em mente de que somos eternos aprendizes nessa matéria e que temos a Jesus como mestre e Kardec como professor. Isso, beleza. Como o Miguel disse, né, Antônio, né, e Miguel, esse tema, alma, que é meio, bastante complicado, sim, né, há muita, como diz assim, não existe uma palavra, há né, cada muitas um, nuances. Há muitas nuances, muitas interpretações a respeito dessa alma. Mas, para a gente entender bem isso daí, gente, não é assim só nesse programa, só nisso daqui. A gente tem que se aprofundar, tem que ler. Então, eu indicaria, assim, tarefinha da casa, né? O Miguel começou ali já falando, né, no livro, o que é o Espiritismo, que vem falar muito sobre isso, sobre a questão da alma. E no livro dos médiuns, quando a gente vai falar, ele indica que também quando a gente vai falar sobre a transfiguração e a bicorporeidade. Então, gente, leiam, estudem isso daí e quando vocês forem, a gente for fazer essas questões aqui, vai ficar mais fácil para o entendimento. Ô, Teca, sem falar na Kardecpédia. A Kardecpédia, ali tem os textos relacionados. Nossa, né? Você joga a palavrinha lá, gente, ela te dá um monte de opções. Sim, essas questões que nós estamos vendo, pega lá a questão 147, né? 141. Isso, 141. 141 vai ter textos relacionados a essa questão, que vão ampliar o conhecimento. Então a pessoa vai navegar por outros textos de Kardec, na Revista Espírita, em outros livros, né? Que vai fazer com que o entendimento seja mais fácil. Seja mais claro. Né? Vamos passar para o momento com o nosso amigo Zé Antônio, pessoal. Hoje o Zé nos traz um título bem interessante, ó, Demonstração de Amor e Desapego. Hoje no Cartas do Além eu vou apresentar a mensagem de um jovem desencarnado aos 23 anos no acidente de carro entre Barretos e Guaíra. A mensagem é muito bonita, porque não só trata da vida depois da morte, não só reforça a ideia daquele sono que a maioria das cartas que nós lemos contam aquelas pessoas que falam que entraram numa letargia profunda, de maneira que não sofreram as grandes tragédias. Nós já lemos cartas de grandes tragédias e muitas pessoas mostraram sempre isso, um sono profundo, de maneira que mal sofreram a dor da desencarnação. Isso é muito importante porque está dentro das leis de Deus e da sua misericórdia. Mas ele vai falar, porque ele deixa uma noiva, uma namorada, e ele vai libertar essa namorada do seu compromisso consigo. É muito bonita a mensagem, o nome dele é Clécius. Nós vamos então ouvir a mensagem que através de Chico, depois de do dia 2 de novembro, quer dizer, 10 meses depois do acidente, ele deixa essa mensagem. Vamos ouvir. Querido papai Aníbal e querida mãezinha, abençoe-me. Estou presente ao chamado da oração
com que se transformaram numa corrente de amor, buscando-me para falar-lhes. Aqui já é um momento muito importante de comprovação do Espírito. Por quê? Porque segundo a família deles narra ao autor deste livro, eles voltaram, Hércio Arantes, pela editora Ide, ele conta que eles se reuniram no hotel e alguém falou assim: vamos fazer uma oração para a gente pedir para o nosso Clécio trazer uma mensagem. E ele está dizendo aqui: estou presente ao chamado da oração. Então ele já está dizendo que já estava lá ouvindo a oração, quando vocês estavam me buscando para lhes falar. Aí ele continua: o golpe foi grave demais e creio que quando o choque se verificou eu não tive a menor ideia de sofrimento. Senti um desejo enorme de falar que uma sensação de esmorecimento abafava. E nessa sonolência caí numa espécie de letargia em que passei a sonhar com as realidades que estavam acontecendo. Quanto tempo eu gastei nisso eu não sei. Lembro-me somente de que ao retornar ao meu próprio discernimento, não mais me achava na estrada de Guaíra, e sim num leito amplo, em que me acreditei internado para tratamento de qualquer estrago que havia sofrido no meu corpo. Então ele estava acordado e vivo, sentiu-se vivo no mundo espiritual, né? O meu avô Augusto, Cândido e outros amigos começaram a conversar comigo de leve. Tantas diferenças, porém, registrei ao primeiro relance, de olho pelo ambiente, que eu não tive dúvidas. Eu não mais me achava em nosso doce convívio. O coração apertou, como se uma dor aguda me fulminasse devagarinho, mas eu tive a assistência de abnegados companheiros que não mais me conversaram distante da verdade. O Dr. Urbano e o Dr. Paraíso Cavalcante, de Barretos de Bebedouros, me prestaram emocionante apoio, e aos poucos eu me recupero a ponto de já conseguir escrever-lhes como eu desejava. Tenho muitas saudades para oferecer à querida Maritza, a namorada dele, e aos meus irmãos Clédison e Kleber, pedindo a eles me auxiliarem com o suporte de pensamentos positivos que me tranquilizem aqui. Rogo a Maritza perdão se a deixei com tantas promessas não cumpridas. Não sei o que dizer nessa hora. Sei que o meu amor por você, querida Maritza, não diminuiu de extensão e tamanho, e que se eu pudesse regressar ao corpo físico, seria meu desejo de imediato unirmos-nos para toda a vida. Unirmos-nos para toda a vida. Entretanto, eu já observei bastante para compreender a minha necessidade de desprendimento. Compreendo que de hora em diante eu devo amar a você como se adora uma criança querida, para quem nos achamos no dever de auxiliar com a necessária proteção. Ou querer a você qual se me visse à frente de uma flor de Deus, criada pela sabedoria divina para brilhar em outros recantos, diferentes daqueles que passaram a ser a minha escola atual em moradia. Mas mesmo assim, posso continuar a segui-la em pensamento, rogando a Deus pela sua felicidade. Por agora, os nossos impulsos estão entranhados um no outro, mas você me auxiliará com as suas preces. Não para que a esqueça, porque isso é impossível, mas para que eu compreenda a obrigação de transformá-la em minhas lembranças por irmã e companheira de coração. Bonito, né? O desprendimento, ele está libertando a namorada do seu compromisso, porque ele agora está numa outra vida, na vida maior. Não pense em desânimo e tristeza. Deus me abençoará para que seja esperança em seus sonhos de menina e moça, e para que eu colabore com o seu esforço, a fim de que nos amparemos um ao outro nessas horas de sublimação. Tantas vezes nos unimos para vivermos juntos, entretanto, presentemente, é necessário que nos unamos em oração para continuarmos juntos, sem o imperativo da posse. Conseguiremos isso, enfim. A mensagem é muito sublime, porque ele está pedindo a ela
a consciência de que agora eles vivem em planos diferentes. Tanto ele quanto ela, que se amam, vão ter que aprender a caminhar longe um do outro, né? E ele diz assim: Deus me concederá pulso firme e saberei cooperar a fim de que o futuro nos traga um companheiro digno para você, para fazer-nos felizes. Ele está dizendo que alguém vai surgir na sua vida para fazer os dois felizes. Ele vai ficar feliz de vê-la feliz com um outro companheiro. E me incluo nessa aliança, porque a sua alegria continua sendo aquela que eu sou capaz de sentir. Sempre que possível, conviva com a mãezinha Ruth e com todos que eu deixei para você. Você é parcela da nossa família. E não nos separaremos. E não nos separemos. E o tempo nos dirá que a bondade de Deus nunca nos abandona. Quem escreve qual eu faço de uma vida para outra tem um mundo de ideias e notícias para transmitir. Entretanto, a verdade é que o tempo é o mesmo para os nossos entes queridos que ficaram e não nos é lícito abusar. Quero dizer ao papai e aos meus irmãos que o Benedito é sempre um amigo correto, a quem devo muita bondade. O resto é saudade, mas saudade não deve ser regada de pranto, ainda mesmo quando nasce das profundezas da nossa alma. Saudade para nós deve ser fé nova em Deus e confiança em nós mesmos para conquistas de tempos novos. Com essa saudade eu gravo aqui as minhas palavras finais desta carta. Pai querido e querida mãezinha, irmãos de quem não me esqueço, e querida Maritza, com todos os corações queridos que palpitam por dentro da minha amizade, da minha gratidão, recebo o meu abraço. E com o meu abraço fica a minha oração, pedindo a Deus nos mantenha reunidos na paz e na felicidade de sempre. Muito amor e reconhecimento do Clécius. Mensagem abençoada. Tá aí, pessoal, mais uma mensagem do Reflexão Espírita, um programa que foi montado pela Cineia e pelo Zé Carlos ali do Centro Espírita Meimei, junto com o Zé Antônio. Durante anos eles prepararam esses textos, né, e estão disponíveis também na internet, né, Teca? Parece que tem uma playlist ali que eles mantêm, o Centro Espírita Meimei, através do próprio site da Casa Espírita, né, centroespíritameimei.com.br. Ali vocês poderão acessar vários textos do Reflexão, né, que foram feitos enquanto o Zé estava enfrentando, né, a doença que o vitimou e o que o levou de volta para o plano espiritual, né? Tá aí a nossa gratidão também ao trabalho que o Chico fez, né, de consolo, muito grande o trabalho dele. Para mim, um dos principais trabalhos do Chico foi esse, de levar consolo às famílias, né, mostrando que a vida continua, mostrando que os espíritos estão vivos, né, e acompanhando, né. Eu lembro que uma vez nós recebemos num hotel mesmo, né, uma mensagem de um amigo querido, assim, fizemos ali o local, o que menos importa, o que mais importa é o sentimento que anima essas reuniões, né, pessoal? Olha o Cristo, ele fazia as reuniões dele ao ar livre, em qualquer lugar, nas famílias, né? Claro, a gente tem que tomar todos os devidos cuidados, né? Mas ali, a hora que pensaram no menino, ele já se manifestava ali presente, já estava junto manifestava não, já estava junto com eles, porque o nosso pensamento é total força, né, Teca? Sim, o Miguel falou da gente, quiser mais informações a respeito desses casos, né, que Zé Antônio conta e está lá no Centro Espírita Meimei, lá no site do Centro Espírita Meimei, mas também tem um livro, né, Miguel, que a gente tem que divulgar também, que é o Acervo de Luz, né, que é um livro também onde tem, né, o Miguel e o Dr. Zé Antônio, que o Miguel escreveu e com auxílio do Dr. Zé Antônio, onde tem, né, ele traz vários casos e casos assim verídicos mesmo de vivências dele, né? E além do caso, as explicações à luz da doutrina espírita, que é bastante interessante, que eu recomendo para que vocês adquiram, né, esses livros para essa consulta e ver tudo isso daí, tá? Eu vou me despedindo aqui, né, Miguel, também.
desejando a todos vocês um domingo de muita paz, de muita luz, uma semana recheada de bênçãos, e que possamos nós, né, a gente vai se encontrar no domingo que vem de novo, né? Nós vamos estar aqui, mas que durante a semana, então, fica as tarefinhas, né, para vocês consultarem. Esse livro que a Teca comentou, pessoal, tem à disposição ali no Centro Espírita Allan Kardec, Sim. ali na livraria, né? Inclusive a Teca vivenciou algum dos casos, né, que o Zé Antônio coloca ali, ela como enfermeira, né, o conheceu, né, acho que antes dele ser espírita, né? Antes dele ser espírita. Olha só. E quando ele passou a ser espírita, então eu Sim. vivi e convivi com a transformação desse médico, antes do espiritismo e depois do espiritismo, e a gente vê assim que como há uma transformação, né? Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, e ali, olha, foi um exemplo vivo disso. E ali, pessoal, são acho que 10 ou 12 casos que o Zé Antônio fez questão de não se perder, né? Ele ficava preocupado, né? Porque tem na internet lá, né? Vocês vão ver lá no Reflexão Espírita, ele tem esses casos, né? Mas no livro, seria interessante vocês observarem o livro e ouvi-lo falando, né? Que aí a emoção é muito maior, né? Então fica à disposição, a gente só ajudou o Zé, né? O livro é dele praticamente, a gente só deu uma mão para ele, já estava enfrentando o câncer há alguns anos, né? Então vários amigos fizeram vários trabalhos com o Zé Antônio, não deixando de dar trabalho para ele, né? Nossa, trabalhou até o último instante, né? Até o último instante ele estava trabalhando. Aí, Antônio, né? Chegando ao final do programa. Exatamente. E nós vamos relembrando de que somos almas encarnadas sob a responsabilidade do Pai e vivendo esse amor e buscando aprender a viver esse amor entre nós mesmos, lembrando do amor sublime de Mãe Maria Santíssima, que está por todos nós. Muito bom domingo a todos, que Deus nos abençoe. Que todos tenhamos, pessoal, uma ótima semana de muitas realizações no bem. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.